Olá pessoal, programa Jô Soares Saúde, entrando no ar nessa terça-feira. Se você quiser também participar com perguntas, poderá fazê-las pelo nosso telefone, hein? Aí no vídeo, e fique à vontade. E também vocês irão concorrer aí uns bolos aí da Doce Sabor. Tem vários bolos, depois a gente vai mostrar isso. E vamos começar lá nosso programa com assuntos interessantes. Primeiro, eu acho que o assunto também do momento. Todos querem saber problemas de artérias, problemas de veias, é isso aí. Prevenção. Nosso convidado é o Dr. Márcio Vilaça, cirurgião vascular aqui em nossa cidade, professor universitário. Quero cumprimentar o Márcio e vamos a esse assunto que daqui a pouco a gente vai falar. Márcio, uma satisfação novamente, hein? É um prazer estar aqui com vocês, telespectadores da TV Altiora, nesse belíssimo programa do Dr. Jô Soares, que há vários anos vem tendo uma audiência cada vez maior, e a gente nota isso, que cada vez que a gente vem aqui, a gente é procurado para continuar o assunto que a gente levanta aqui. As pessoas querem saber sempre algo mais do assunto que foi levantado nessa entrevista. Então eu acho que é uma maneira muito interessante de uma educação em saúde que todas as pessoas precisam. O Márcio colocou uma coisa interessante, porque assuntos que nós debatemos aqui em determinadas situações que necessitava mesmo a gente retomar aqueles assuntos para o debate ficar, primeiro, melhor acessível à população e às pessoas, nossos telespectadores. E outra coisa, aquilo que você falou, e no intuito de prevenir, de educar, né? De educar, exatamente. Eu acho que o seu programa alcança inteiramente esse objetivo. E a gente nota que com uma audiência muito grande. Parabéns. Bom, é isso aí, a gente agradece, mas também são os nossos convidados aí, são pessoas excepcionais. Bom, o Márcio, eu queria começar perguntando o seguinte: falando de prevenção, a prevenção das doenças arteriais e depois, se você pudesse falar das venosas, a situação, temos como preveni-las? É evidente que sim. Evidente que sim. Por exemplo, as doenças arteriais, a doença mais comum que leva a uma doença arterial que é grave, que a sua consequência final é uma trombose, e a trombose é uma obstrução da artéria. Essa artéria obstruída, entupida, ela não leva mais sangue para uma determinada região e aquela região vai morrer. Então, se nós temos dentro dessa doença aterosclerose um acometimento de 46% das artérias coronárias, são as artérias que nutrem o músculo cardíaco. 15% das artérias carótidas e cerebrais e 5,5% das artérias de pernas. Então eu sempre brinco, por isso que tem muito mais cardiologista do que cirurgião vascular, né? Porque a gente tem uma incidência da doença muito maior nas coronárias. E essa aterosclerose, temos várias maneiras da gente preveni-la, tá certo? Então é uma doença ela vem é uma doença de pessoas sedentárias, tá certo? E que esse sedentarismo da vida atual é que leva as gorduras ingeridas de uma alimentação inadequada a formarem essas placas ateromatosas, essas placas de gordura, que vão levar, então, essa obstrução e causar esses males, né, os grandes males. E a gente sabe que no Brasil e na América do Norte, a doença que mais mata hoje é a doença cardiovascular. Esses eventos que dão infarto, que dão derrame cerebral, e que na perna não chega a matar, mas dá uma gangrena, mata a perna, que a gente tem que amputar a perna, são consequências dessa doença. Então, existe a prevenção. E qual é essa prevenção? Essa prevenção é uma prevenção dessa doença aterosclerose. Então, nós primeiro
nós temos que combater a vida sedentária através de mudança de hábito alimentar e fazer exercícios físicos para que a circulação fique mais ativada e a circulação colateral seja desenvolvida. Quer dizer, esse hábito de exercício, isso deve começar desde a criança? Desde criança. Assim como a alimentação adequada deve se iniciar na mais tenra idade. Isso. Porque tem trabalhos publicados de crianças que morrem por algumas doenças e crianças obesas que vão ser feito a necrópsia e abre uma artéria e as artérias de criança já têm estrias de gordura. Quer dizer, em criança de 2, 3 anos já tem estrias de gordura. Então, a alimentação é fundamental. E aí, nós temos algumas coisas que a gente pode muito bem assim, atuar diretamente. Por exemplo, o hábito de fumar. Isso aí é verdade. O fumo aspirado pelo pulmão, esses alcaloides todos do cigarro, eles caem na circulação e vão agredir o endotélio das artérias. O que é o endotélio? É a camada interna onde corre o sangue. E agredindo a camada interna, ela lesa a artéria, facilita a entrada das células gordurosas dentro da artéria e a célula gordurosa entrando dentro da camada da artéria, ela vai provocar a doença, o ateroma, fazer a placa de ateroma que vai mais tarde obstruir e dar a trombose. Nós temos que cuidar da diabetes. O diabetes é importante, hein? O diabetes, prevalência alta, né? Uma prevalência muito alta. Mas por que o diabetes tem problema arterial? O diabético bem cuidado, ele praticamente não tem doença arterial. Sim, agora, o diabético que não se cuida, o diabético que tem uma glicemia alta, maior que 150, diabetes com glicemia de 180, 200, durante muito tempo, o excesso de açúcar no sangue também vai lesar o endotélio. Esse endotélio sendo lesado, ela vai acelerar o processo aterosclerótico. Então, o fumo e a diabetes são as duas condições que são aceleradores do processo aterosclerótico. E a hipertensão? Contribui, não? A hipertensão é o terceiro fator. Contribui muito. E a gente vai falar de hipertensão, nós temos que falar de um outro problema que leva à hipertensão, que é o estresse. Sim. As pessoas que vivem mal, que vivem angustiadas. No dia a dia. Pessoas que não têm um amor bem resolvido, um emprego mal resolvido, mal levado, pressões muito grandes no trabalho, problemas financeiros. Quer dizer, esse estresse leva uma angústia, libera a produção de noradrenalina e faz com que as artérias se fechem. Então a artéria que já tem um problema ali de gordura, com as placas ali dentro, mais o estresse que leva ela a contrair, provocado pela hipertensão, quer dizer, acelera o processo aterosclerótico. Agora, Márcio, a doença arterial, por exemplo, na pessoa magra e na pessoa obesa, há uma diferença? Há uma diferença. Existe muitos casos de pessoas muito magras que apresentam aterosclerose. Uhum. Então, mas essas pessoas muito magras são fumantes inveterados. Verdade. Essas pessoas são muito magras, mas são extremamente estressadas. São pessoas muito magras e têm hipertensão. Uhum. Tá certo? Então, ela cai nesse fator. Mas agora existem trabalhos publicados recentemente, onde a doença metabólica ela está ligada, a Sociedade Paulista de Cirurgia Vascular, ela faz reuniões mensalmente e a gente fica sabendo das defesas de tese. Então
teve uma defesa de tese do cirurgião vascular, se eu não me engano, de Ribeirão Preto agora, que ele fez uma pesquisa vendo as pessoas normais, magras e as obesas com doença metabólica. Quer dizer, o que é a doença metabólica? É o indivíduo que é obeso, hipertenso e diabético. Então a prevalência da doença nesses obesos é muito maior. Agora, uma coisa aqui que eu acho que é até importante perguntar, mas é o seguinte: aquela pessoa não foi fumante, nem nada, exercitava, etc. Tal. Qual é a probabilidade dela vir a ter um problema vascular com o avanço da idade? É grande ou não, em relação a outra? Veja bem, a aterosclerose é uma doença. Sim. É uma doença onde essas gorduras, né, as moléculas do LDL, do Light Density Lipoprotein, quer dizer, são moléculas de baixo peso molecular, elas avançam e produzem um processo inflamatório nas artérias que vão fechando as artérias. Uhum. Agora, a idade, o indivíduo, quer dizer, a senescência, né, é um endurecimento da artéria, que de tanto ela bater, ela dilata e fecha, porque ela tem uma camada elástica, uma camada muscular e uma camada elástica. Essas fibras vão quebrando no decorrer da idade, e cada vez que uma fibra quebra, ela vai produzir um processo inflamatório naquele local da quebra, e o resultado do processo inflamatório é uma cicatrização. Sim. E todo o tecido cicatricial é duro, e ele é duro e inelástico. Então a artéria vai ficando endurecida, batendo cada vez com mais dificuldade, vai endurecendo. Esse é o processo da senescência. Quer dizer, as artérias vão endurecendo, vão afinando pelo endurecimento, mas de uma forma global. Então essa é a diferença da aterosclerose. Agora, nos estudos aí que vão avançando, eles falam que as estatinas usadas em pessoas ao longo de um tempo, ele evitaria esses processos inflamatórios nessas artérias. Isso vem a levar uma longevidade? Eu acho que cada vez mais o homem está atingindo uma longevidade maior. E essa longevidade maior, que graças a Deus nós estamos alcançando, esperamos alcançar, tá certo? Para a gente poder viver mais e melhor, é graças a essas coisas. Sim. Essa vida mais saudável, é uma alimentação mais adequada, e essas estatinas, elas conseguem baixar o nível de colesterol. Essas estatinas, elas impedem a migração da célula muscular lisa no processo inflamatório causado na placa de ateroma. Então, a gente usa hoje, no pós-operatório imediato de cirurgias cardíacas, de cirurgias vasculares periféricas, a gente já usa estatina no pós-operatório, porque ela através do impedimento da migração dessas células musculares lisas, elas impedem a obstrução precoce desses procedimentos cirúrgicos. Então, as estatinas devem ser usadas sim, como prevenção, e como elas previnem mesmo, elas estão ajudando a gente a alcançar uma longevidade maior. Bom,